E então, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos André, atualmente sou professor da Rede Estadual de Ensino aqui do estado do Ceará. Como cumprimento da carga horária da disciplina Ensino e Aprendizagem de Leitura e Escrita, certo? Do PPGE do campus de Pau dos Ferros, com o professor Marcos Nonato, trago para vocês aqui um texto que iremos discutir nesses próximos minutos, certo? De minha autoria. Vou colocá-lo aqui. Pronto, o texto ele tem como título, certo? O papel do professor na formação leitora do aluno. Um tema bastante pertinente e ao mesmo tempo atual, certo? Muitas pesquisas envolvem o tema e vamos discutir um pouco sobre ele, certo? Eu rabisquei aqui um pouco, então vamos lá. Essa pesquisa, ela foi feita, certo, aqui na Escola Municipal da cidade de Iracema, certo, e envolveu alunos do 6º ano, certo, sendo que essa série é uma série que bastante, digamos, o divisor de águas, podemos dizer assim, que o aluno chega do Fundamental 1, chega para o Fundamental 2, muitos naquela fúria, sede de leitura mesmo, e alguns professores às vezes acabam podando esse desejo do aluno, certo? Então assim, a gente vai identificar algumas concepções usadas, por esses professores no trabalho da leitura em sala de aula, certo? E analisar os procedimentos metodológicos que esse professor ele usa nessa questão da formação leitora do aluno, certo? Só um instante. Pronto. Então, assim, em relação aos professores, certas aulas de língua portuguesa, a gente vai analisar, a gente pegou um corpus de 10 alunos, certo? E vamos analisar como os professores trabalham essa questão da leitura na sala de aula, certo? Pronto. A gente falando um trabalho voltado para a leitura, essa questão da leitura ele envolve muitas discussões, porque desde a questão da aquisição, à formação do sujeito social. Esse professor, digamos que ele seja responsável pela formação desse cidadão enquanto leitor, certo? Então, assim, muitos chavões no nosso cotidiano existem, falando em relação que a leitura é fundamental, que quem lê bem, escreve bem, certo? E a partir dessas proposições surgem algumas discussões acerca do ensino de leitura, desde a formação do professor até a sua aplicabilidade dentro das salas de aula, certo? Então, assim, a gente sabe que o professor, enquanto figura, enquanto espelho, ele inicialmente ele deve se apresentar como um bom leitor, não é isso? Então, só um instante. Então, assim, a gente utilizou alguns pesquisadores como Solé, Orlandi, o próprio Freire, que iremos tratar na sequência. Pronto. Segundo Orlandi, certo? Eu estou aqui uma citação, ele diz que o leitor ele não deve encarar o texto apenas como um produto, mas procurar observar o produto de sua produção e logo da sua significação, certo? Porque nós já tratamos em nossa disciplina, que o texto ele não é apenas um produto, mas o aluno, o professor, o leitor, ele deve compreender o texto em sua complexidade, no seu meio social, no seu modo de produção, como aquele texto foi produzido, qual foi o propósito, em qual situação, certo? Então, o Orlandi, ele considera que o leitor não aprende meramente o sentido que está lá, ele atribui sentidos ao texto. Quando o aluno faz uma leitura, ele apenas não absorve aquilo que está no texto. Aí ele vai recorrer, então vamos ver na sequência, ele vai recorrer ao seu conhecimento de mundo, ele vai fazer ligação, digamos assim, àquele texto, ao que ele tem em mente, certo? E assim, nesse processo, o professor ele é de fundamental importância, certo? Para que venha a ser um bom leitor, um bom compreendedor, certo? Digamos assim, para que se torne um aluno crítico, capaz de desenvolver atividades que venham a contribuir para o seu convívio sociocultural.
Deixa eu frisar aqui outro ponto. Só um instante, eu frisei aqui outro ponto. Pronto, e para tanto, a gente marcou aqui alguns pontos, né? Quais são as concepções e práticas de leitura, estratégias de leitura que foram utilizadas na sala de aula e como se deu esse modo, essa leitura realmente na sala de aula. Em relação às concepções e práticas de leitura, a leitura enquanto interação leva em conta o modo explícito, a existência dos sujeitos que são o autor e o leitor, ambos presentes e ativos. Quando se trata, né, da produção de um texto, nós temos que observar, né, o autor e o leitor, né? Quem produziu aquele texto, para quem aquele texto foi produzido. Então, o texto, quando ele é produzido, ele tem alguém, né, digamos assim, ele tem alguém para ler aquele texto. Digamos, se eu produzo uma receita culinária, então eu tenho um público para aquele meu texto, certo? São os cozinheiros, certo? Alguém voltado para a culinária. Então, assim, temos que observar os meios, os métodos de produção, né? Então, é importante esses dois pontos, que são presentes e ativos, que são o autor e o leitor daquele meu texto, certo? O autor é o centro onde parte para onde convergem os sentidos, e ele é responsável pela elaboração do sentido. É possível afirmar que o autor é racional, essencialista, cartesiano, certo? E sim, uma leitura, ela não é apenas codificação ou decodificação de fonemas, mas essencialmente a compreensão e busca do significado do contexto lido. Sabemos, certo? Claro que não é fácil, muitas vezes, sabemos que não é fácil a gente ler, digamos, levar para o aluno um texto que o aluno não goste, podemos dizer assim. Ao nosso ver, ele tem que ler aquele texto porque é da disciplina, é pedagogicamente e tal, mas a gente tem algumas estratégias que eu vou citar logo mais, como foi trabalhado na sala de aula, que possa despertar esse interesse pela leitura do aluno, certo? Pronto, marquei aqui outra parte, importante aqui frisar aqui, que é uma citação do Kleiman, diz assim: a prática de sala de aula, não apenas das aulas de leitura, não propicia a interação entre professor e aluno. E isso nós também podemos observar em nossa pesquisa, certo? Em vez disso, o discurso é construído conjuntamente pelo professor e por aluno. Temos primeiro uma leitura silenciosa, em voz alta do texto, e depois uma série de pontos a serem discutidos por meio de perguntas sobre o texto. Então, assim, a gente não encontrou, digamos que, uma interação entre professor e aluno, é aquela coisa, faça uma leitura silenciosa, após a leitura silenciosa, a nova leitura em tom alto, né, como dizem, em voz alta, e após tem só essa questão de pergunta, questionamento sobre o texto. Uma das maneiras que daria certo, que poderia ser feita, seria a questão da predição do texto, certo? Como, antes de trazer um texto, pode ser mesmo a partir do título, que o professor ele possa indagar o aluno o que isso significa, o que você já viu algo parecido com isso e tal, para que naquele momento desperte a imaginação do aluno, para que ele possa trazer o externo para dentro da sala de aula, certo? E assim ter uma maior compreensão do texto. Só um minuto. Pronto. Na questão da leitura, marquei aqui um ponto bem pertinente a gente expor. Diz que a leitura é uma prática individual e social. Individual porque nela se manifestam as particularidades do leitor, como as características intelectuais, sua memória, sua história. E é social porque estão sujeitas às convenções linguísticas, o contexto social, a política. Então, assim, a leitura é uma prática individual e social. Quando eu estou lendo, eu coloco, digamos, as minhas peculiaridades na leitura, no meu entendimento, certo? Da mesma forma quando é interpretado socialmente por alguém. Então, assim, essa questão mesmo... Eu marquei outro ponto aqui.
Pronto, então para a Soler, para fechar aqui nossa discussão, ela diz o seguinte, que a leitura é um processo de interação entre leitor e texto. É um momento único em que o leitor deve examinar detalhadamente o texto, identificando as ideias principais, a mensagem que o autor quer passar. Então, assim, a leitura não é seca, ela não é vazia. Tem que haver essa interação, certo, entre leitor e texto, para que nós possamos absorver de maneira mais significativa o significado real da leitura. Então, assim, é preciso que culturalmente a escola, a família, nós, enquanto professores, enquanto formadores de opiniões também, devemos criar o hábito pela leitura de nossa sala de aula, levando para os alunos textos que eles tenham proximidade, digamos assim, começaríamos, por exemplo, com pequenos textos, com cordéis, coisas mais fáceis de tal interpretar, para a partir de então passarmos para algo mais científico, mais produtivo. Então, assim, essa pesquisa, nós observamos que os professores ainda têm uma deficiência cultural, digamos assim, imposta pela sociedade, pelo sistema, não sei, que deve-se ler na escola aqueles textos pedagógicos, mas eu acredito que com a leitura mais social, mais leve, uma leitura onde o aluno possa expressar o que ele realmente tem, o que ele quer, o que ele gosta, e deixar o aluno ser protagonista, acredito que nós tenhamos leitores mais conscientes, mais pedagógicos, leitores mais propícios a desenvolver a leitura, a trazer mesmo a leitura como hábito e não como obrigação, certo? Então, assim, espero que tenham compreendido e um forte abraço.